o 37. Para você que nos visita, nós temos aqui o costume de fazer séries de pregações. Então nós estamos expondo o Evangelho segundo Marcos. Então nós não escolhemos esse texto de forma aleatória, mas nós estamos seguindo uma série de pregações do Evangelho de Marcos. Então abra sua Bíblia, nós vamos ler da mesma maneira como nós estamos, sentados, mas com muita reverência a palavra do Senhor. Marcos capítulo 7, verso 24 ao 37. O texto do Senhor diz o seguinte: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se da sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus querido, nós já oramos pela missionária Ana Lídia, nós cantamos ao Senhor cânticos que exalta a obra da redenção, e agora nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e nós queremos aprender um pouco mais. Fale conosco, use a minha vida nesse momento, para que o Teu povo seja alimentado daquilo que o Senhor quer falar a eles. Em nome de Jesus. Amém. Você é convertido? O que implica você dizer que você é convertido? O que significa? O que de fato é a conversão? Você entendeu bem a conversão? Você de fato pode dizer: eu sou convertido? Você é convertido? O que significa? Ainda bem que nós temos John Piper para nos dizer um pouco sobre isso em seu livro Finalmente Vivos, e é um ótimo livro para você presentear alguém que ainda não conhece a fé, ainda que não conhece Jesus. Em seu livro, John Piper, Finalmente Vivos, ele vai dizer que a conversão, o novo nascimento, não é simplesmente a obtenção de uma nova religião, mas de uma nova vida. Ele vai dizer que o novo nascimento não é uma melhoria da velha natureza, e sim a criação de uma nova natureza. John Piper, então, ele trabalha no seu livro a ideia, lá em João capítulo 3, sobre Nicodemos, o que é nascer de novo, o que é o nascimento. E ele trabalha no seu livro justamente a ideia do que é a conversão. E no seu livro, então, o que é a conversão, ele diz: a conversão não é apenas uma religião habitando em nós. Quer dizer, não é a religião, é o próprio Deus habitando em nós, é o próprio Cristo habitando em nós. E uma vez que Ele habita em nós, nosso viver é diferente. A conversão, então, não é simplesmente uma atividade religiosa, diz ele. Trata-se do surgimento de uma vida,
E ninguém é salvo por ver sinais e maravilhas, encantar-se com eles, nem por dar crédito a Jesus que ele fez milagres. Então John Piper está dizendo que você não é salvo simplesmente porque você creu que Jesus fez milagres e foi uma boa pessoa. John Piper também ele diz que o que importa não é a mera afirmação do caráter sobrenatural de Jesus, aquilo que ele fez, os milagres, e sim experimentar em si mesmo o sobrenatural. Então ele diz que não é crer que Jesus fez o sobrenatural, mas é experimentar na sua vida o sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar, as marcas da conversão, e principalmente pensando naquilo que Deus faz em nós. A conversão então, queridos, ela é muito mais do que um sentimento, ela é uma decisão racional do que nós fazemos. Então se alguém te perguntar, você é convertido? E você disser, sim, então me conte um pouco. Não é apenas dizer, eu tive um momento muito especial, e nós cantamos louvores, e nós cantamos ao Senhor, e nesse momento eu senti algo muito tremendo. Não é apenas isso, porque a conversão é algo racional, é uma decisão racional, ela envolve sentimento também, porque nós somos seres dotados de sentimento, mas ela é uma decisão racional que você faz, e que você entende muito bem qual é essa decisão que você tomou. E a conversão envolve também nós reconhecermos que somos pecadores e que nós estamos diante de Jesus e Ele é o nosso único mediador e não existe outro mediador. Por isso que lá no texto de Colossenses o texto diz que Ele tem a primazia. A ter a primazia significa que não existe nenhuma outra fonte que nos leva à salvação. Somente Cristo pode nos salvar, somente Cristo pode te salvar. Por isso que reconhecer o caráter sobrenatural dele não é apenas, e não significa a conversão, mas você precisa ter uma mudança sobrenatural. Isso sim é a conversão, você ter experimentado a regeneração, o novo nascimento, o sobrenatural ter acontecido com você. A conversão, queridos, é estar diante do único que pode nos salvar. E é muito interessante porque ao olhar para esse texto, nós vemos aqui o contraste daquilo que o pastor Luiz César já expôs até o verso 23, um contraste muito forte de fariseus, de escribas que viajaram longe para ir até Jesus, para olhar para aquilo que ele estava fazendo e julgá-lo que estava errado aquilo que ele estava fazendo, aquilo que nós chamamos e conhecemos como legalistas. E aqui nós temos um contraste muito grande de uma mulher que não era judia, e ela se humilha diante de Deus e reconhece-o como o seu Senhor, diante então desses chamados legalistas. Mas afinal, o que são esses legalistas? Lembra daquelas orações em que esses que são legalistas diziam, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como eles? Percebe então que aqui não tem esse sentimento de dependência, não tem esse sentimento de insuficiência, mas o sentimento justamente de suficiência. Porque se eu faço algo, eu posso então cobrar o Senhor por algo que eu fiz. Por isso que o legalista, ele é tão apegado na lei, porque ele acha que pode encontrar favor diante de Deus, pelo que ele faz. Talvez uma das melhores definições que eu tenho visto é de Sugel Mihelen, um panamenho, que ele diz o significado de legalista. E ele diz, de uma forma mais simples, podemos dizer que o legalismo consiste em tentar ganhar o favor de Deus através de nossa obediência a um conjunto de leis e normas. O legalismo coloca Deus na condição de um devedor que tem de nos abençoar se fizermos o que devemos fazer. Enquanto o Evangelho nos move à obediência pelo fato de já termos sido aceitos por Deus sobre a base da obra redentora de Cristo. O legalismo diz que devemos obedecer para que sejamos aceitos. Tudo depende de nós, de nossa obediência, de nosso esforço pessoal, de nosso compromisso e de nossos méritos. Então, o significado do legalismo é aquele que acha que por cumprir as regras, ele tem o favor de Deus. Em resumo, o que esse autor está dizendo? Ele está dizendo que se você faz algo, você pode cobrar o Senhor por aquilo que você faz. Conversando com uma pessoa recentemente,
e explicando para ele, esse grupo farisaico, e explicando para ele o que significa legalista, ele disse a mim: nós não temos mais essas pessoas, esse grupo não existe mais, né? Eu falei: em tese não existe. Mas você convive talvez com uma pessoa farisaica, porque eu tenho certeza. Porque a nossa cultura é muito forte em relação ao mérito. Quer ver uma pergunta básica para você fazer lá no seu trabalho? Pergunte para as pessoas que estão ao seu lado: por que você acredita que você deve ser salvo? O que ela vai te responder? Porque eu faço boas coisas. Eu não mato, eu não roubo, eu faço boas coisas para as pessoas, eu ajudo as pessoas. Percebe que isso tem legalismo? Percebe que isso é uma coisa farisaica? O legalismo, então, é você achar que pelo que você faz, você pode cobrar o Senhor pelo que você fez. Então você é aceito pelo Senhor pelo que você faz. O Evangelho nos diz: você é aceito pelo que Cristo fez. É diferente. Aqui nós temos o contraste de um povo legalista. Por isso que eles são tão apegados à lei, queridos. Eles são tão apegados à lei, por quê? Porque eles acham que se cumprir de forma estrita a lei, eles vão encontrar favor diante de Deus. Mas a única maneira de encontrarmos favor diante de Deus é em Cristo, é no Evangelho. Não há outra maneira de nós encontrarmos algum tipo de favor diante de Deus. De Deus achar em nós algum tipo de coisa, algum favor, se não for por meio de Jesus. Esse contraste retrata justamente uma mulher que se humilha diante de Deus e não era judia. E ela sabia muito bem que o Senhor era um judeu e que eles não poderiam estar nem conversando. Somente pelo fato de encostar em uma pessoa que não era judia, e principalmente esses que se consideravam inimigos, um judeu já estava impuro. E nós estamos diante de uma mulher que se humilha diante do Senhor, diante desses legalistas. Queridos, não existe nenhuma maneira, não existe nada do que nós podemos fazer, que nós vamos encontrar algum tipo de favor diante do Senhor pelas nossas ações. Nós temos que encerrar de uma vez por todas todo tipo de mérito. Não existe nenhum mérito em nós, não existe nenhum mérito na nossa salvação. O mérito é todo de Cristo. O mérito é de Cristo. Não entenda, não ache que você, se fizer alguma coisa, vai ser aceito diante de Deus. Porque você não vai acertar todas as vezes. E o dia que você errar, o Senhor pode fulminar então você. Por isso, queridos, nós não somos fulminados, porque nós estamos diante do Cordeiro Santo, que tirou o pecado do mundo por meio do seu sangue. Então aqui, falando um pouco desse contexto, nós temos então o contraste aqui, e Marcos mostra para nós esse grande contraste. Essa história não está na sequência aqui à toa, mas ela está justamente para mostrar o contraste desses legalistas também. E nós temos aqui algumas marcas, então, pensando nessas marcas da conversão, eu quero destacar 3 marcas daquilo que nós podemos absorver desse texto. E a primeira marca da conversão é você entender que o Senhor vem até nós. Quem toma a iniciativa é o Senhor vai até essa mulher. O verso 24 vai dizer que levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar. O Senhor vai até essa mulher. Aqui nós temos uma pequena discussão, porque muitos entendem que ele não foi necessariamente para pregar aos gentios. Até porque o verso 24, na parte B, que nós acabamos de ler, vai dizer que ele não queria ser visto. Nós podemos entender que ele não queria realmente ser visto e que ele não foi ali para pregar o evangelho para essa mulher. Poderíamos pelo texto, mas é claro que na soberania do Senhor, ele já tinha pensado e organizado todo esse encontro. Ele já tinha pensado nisso, porque o Senhor vem até nós. O Senhor, ele vai até esse povo. O Senhor, sendo um judeu, sabendo então que pela lei ele seria condenado por isso, porque o judeu era esse
povo exclusivista, ele achava que a fé era só para eles, eles não entenderam o que realmente era a fé, porque desde o Antigo Testamento, nós já víamos ali sinais de que nós seríamos salvos pelo sangue de Jesus, e não pela exclusividade de uma etnia. Esse povo, então, eles não entenderam, o povo judeu não entendeu. Nós sabemos que o Senhor, então, em sua soberania, mesmo que o texto diz aqui, que ele não queria que ninguém o soubesse, mas é claro que ele sabia que ele iria encontrar essa mulher. Uma mulher que não era judia, mas ele se encontra com essa mulher e ele enxerga aqui uma humildade tremenda. Queridos, em toda a Escritura, nós vemos Deus sendo protagonista. É por isso, queridos, que Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, da nossa igreja. Não é nós. Cada vez mais nós vemos a ação do homem e aquilo que Deus pode fazer em detrimento da humanidade. É por isso que o legalismo ele continua a acontecer, porque as pessoas acham que por fazer boas coisas, o Senhor nos deve. O Senhor nos deve. Mas Ele não nos deve nada, porque em toda a história Ele é o protagonista, Ele toma a iniciativa, Ele foi a parte atingida quando o pecado entra no mundo, Ele é a parte atingida, Ele é a parte ferida, e quem toma a iniciativa em relação a oferecer a solução para a reconciliação? O nosso Deus. Porque Ele é o protagonista, porque Ele vem até nós. Quem toma a iniciativa da reconciliação é Ele. Por isso que você precisa entender que a primeira coisa em relação à sua conversão é entender que não existe mérito seu, o mérito é de Cristo. O mérito é de Cristo que se fez carne e habitou entre nós e veio até nós. Por isso não existe mérito. Por isso não poderíamos de maneira alguma, nunca, jamais chegar diante de Deus e dizer, você me deve. Porque nós não teríamos capacidade para isso. O texto de Isaías 26, 12 diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as obras Tu as fazes por nós. Até o que nós denominamos na teologia reformada de uma santificação, que ela vai vir e que ela vai continuar, até a nossa santificação, que nós conhecemos como santificação progressiva, até isso é o Senhor que pega na nossa mão e nos conduz. É claro que nós temos sim responsabilidade na nossa santificação, nos nossos atos, mas é muito mais a graça do Senhor estando em nós, do que nós pegando na mão de Deus e falando, vamos lá, Deus. É muito mais o Senhor pegando na nossa mão e tomando a iniciativa e nos guiando. Porque o texto de Romanos 7, em que diz que aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal, o bem que eu não desejo, o bem que eu desejo, ficou confuso aqui, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É isso que o texto de Romanos 7, e que às vezes eu fico um pouco pilhado com isso, porque tem pessoas, queridos, que acreditam que Romanos 7 não é um convertido, e às vezes eu fico, meu Deus, como? Porque eu me vejo nesse texto, eu me vejo nessa natureza, eu me vejo sempre pendido para o que é mal. Por isso que o Senhor sempre toma a iniciativa de nos abençoar, porque é por pura graça. É um Deus tão gracioso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que sempre está tomando a iniciativa de cuidar de nós, de santificar o nosso coração, de nos ajudar na santificação. É sempre o Senhor tomando a iniciativa, por isso que toda a graça é justamente algo que não merecíamos, mas nós vemos a graça do Senhor todo o tempo nas nossas vidas. Por isso que o Piper vai afirmar que a conversão é algo sobrenatural. Por que sobrenatural? E por que é um milagre? Nós estudamos isso na IBD hoje. Porque nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, é isso que diz em Efésios 2:1. Nós estávamos mortos, e se o Senhor não toma a iniciativa de vir até nós, nós ainda estaríamos mortos.
O primeiro detalhe, então, é que o Senhor vem até nós. Esse é o primeiro detalhe da conversão. Justamente tirando a ideia de que nós fomos até Deus, mas o Senhor que veio até nós. Ele tomou a iniciativa e Ele veio até nós. É claro que envolve sim o nosso chamado, envolve a nossa responsabilidade. Esse chamado envolve uma resposta. E essa resposta, ela envolve a nossa fé. A fé não é algo subjetivo. A fé é uma resposta. E a sua vida tem que ser uma resposta. Mas você só pode dar a resposta depois que Ele veio até você. Depois que Ele abriu o seu coração. Porque você estava morto, eu estava morto, nós estávamos mortos. Nos nossos delitos e pecados. Por isso que Ele precisou vir até nós. Porque nada do que nós faríamos, nada daquilo que nós pudéssemos fazer, encontraríamos o favor de Deus. Se não fosse a iniciativa do Senhor de vir e nos ressuscitar por meio de Cristo, não seríamos salvos. O segundo detalhe, a segunda marca da conversão é reconhecer Cristo como único Salvador. É reconhecer Cristo como o único, aquele que tem a primazia na obra da redenção. Aquele que tem a primazia na obra da redenção é reconhecer que o Senhor é o único, é a única mediação entre a humanidade e Deus, é Jesus no meio. E é por isso que nós precisamos reconhecê-lo como o nosso Senhor e Salvador, e não apenas único. Queridos, é interessante que o Senhor, então, Ele conta uma parábola. Muitos entendem que isso é uma parábola. E aí Jesus, no verso 27, o texto mostra, e Marcos quer mostrar que essa era uma mulher grega. Marcos quer mostrar para nós que essa mulher não era uma mulher judia. Por isso, então, que Jesus diz a ela, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui é muito interessante porque nós vemos a ideia de pão, de filho e de cachorro. Quem é o pão da vida? Jesus. Quem são os filhos? Os judeus. Porque a fé veio primeiro para eles. E quem são então os cachorros? Nós, os gentios. Jesus é o pão da vida. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo justamente a ideia de que a fé primeiro veio para os judeus. Isso é inegável. Mas nós vamos entender aqui que não é uma exclusividade, mas é uma questão de posição. A fé veio primeiro por eles. Então, Jesus está dizendo, a fé é para eles. Jesus está dizendo, então, e aparentemente parece uma frase que Jesus está sendo duro com ela. E aqui muitos entendem que talvez nem é cachorrinhos o termo, é cachorro. Muitos entendem que talvez esse diminutivo aqui não seria o ideal. E aparentemente, parece ser duro a fala de Jesus. Mas isso não é porque Marcos mostra a nós sempre esse Jesus que está testando a fé. Marcos quer mostrar para nós aqui que Jesus testa a fé e essa mulher passa no teste. E ela não apenas passa no teste, como ela então consegue encontrar diante do Senhor, então, uma resposta em que o Senhor disse, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Não é que ela encontrou favor diante do Senhor pelo que ela fez, mas a única maneira de nós encontrarmos bondade diante do Senhor é reconhecendo a nossa fraqueza. É reconhecendo como somos fracos. Porque, ao retornar então para essa parábola, queridos, naquela época não é como nós temos hoje a ideia de cachorro. Cachorro é um animal doméstico, mas a ideia lá era um cachorro, a ideia de cachorro naquela época não é como nossa hoje. E por isso que nós precisamos entender esse contexto, até para a gente entender o que realmente significava isso. Por isso, então, que mesmo tendo esse contexto de cachorro, que era alguém que vivia nas ruas, que era um animal que vivia nas ruas, Jesus não é duro com ela, Jesus não é duro com essa mulher. Ele não é duro porque o Senhor está testando a mulher dessa fé. E nós sabemos, queridos, que João 1:11
O texto diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Romanos 1,16 vai dizer que ia ser pregado o evangelho primeiramente aos judeus. Isaías 5, verso 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. E o próprio Senhor também, ele lamenta o fato de Jerusalém não ter o reconhecido, lá em Mateus 23, 37. Em que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha junto os teus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, nós temos claro aqui a ideia de que a fé veio primeiro para os judeus. E o que Jesus está falando aqui, então, para ela, é que se refere à questão de posição e não de exclusividade. E de maneira surpreendente, essa mulher nos dá uma resposta que mostra uma humildade e totalmente diferente dos legalistas. Lembra dos legalistas que batiam no peito e diziam: eu posso receber do Senhor, porque eu faço aquilo que é correto? Porque hoje você sabe agora o que é legalista. Aquele que cumpre a lei zelosamente, porque quer encontrar favor diante do Senhor pelo fato de cumprir a lei. Mas o Evangelho diz: nós somos aceitos pelo Senhor por meio de Cristo. Nós já somos aceitos e por isso eu cumpro a lei. Percebe a ideia do Evangelho? Então, nós vemos aqui essa ideia de uma mulher que passa então nesse teste. Queridos, naturalmente, quando você está sentado à mesa para comer, você às vezes deixa cair e naturalmente cai sobre a mesa. Mas pouco cai no chão. Claro que agora com o filho eu acho que vai cair mais no chão. Mas a gente está falando de uma criança. Naturalmente, um adulto comendo à mesa, tomando a refeição, ele deixa cair a mesa. Então, o que ela está dizendo é: se o Senhor me der a migalha da migalha, está ótimo. Olha a humildade dessa mulher em reconhecer Jesus. Olha a humildade dessa mulher em reconhecer Jesus. Jesus está dizendo: deixe primeiro que se fartem os filhos. Não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, não é bom tomar os filhos daqueles que são a prioridade. Mas ela diz: sim, Senhor. Ela reconhece Jesus. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É uma tremenda humildade de reconhecer Jesus. De reconhecer Jesus. A fé então vem primeiro para os judeus. Em relação à posição, veio primeiro a eles. Mas essa fé se estendeu a nós, porque por meio de Jesus e por meio do sangue de Jesus, agora nós somos um. Independentemente se você é um nordestino, um joseense, um goiano, um judeu, um grego, independentemente do que você for, e nas nossas diferenças, nós podemos ser um. Aqui tem muitas opiniões, e mesmo assim nós somos um, porque é o sangue de Jesus que nos une nas nossas diferenças. Não é a etnia que define a nossa fé, mas é a crença em Jesus. E a crença de que Ele é o único mediador entre Deus e nós. É isso que essa mulher reconhece. Essa mulher reconhece que nunca poderíamos chegar diante do Senhor, então, e cobrar dele. E cobrar porque nós fizemos. Porque nós não somos merecedores. E o Senhor não rejeita o coração quebrantado. O Senhor não rejeita um coração quebrantado que reconhece Ele como o único Salvador. Porque se você não reconhece Cristo como Salvador e apenas crê que Ele fez coisas sobrenaturais, você não precisa de um Salvador. E se você não precisa de um Salvador, você pode conquistar a sua salvação. É por isso que é importante um reconhecimento racional, em que você sabe e entende na sua mente que você não conseguiria se salvar. E que você precisa de alguém para que fizesse por você o sacrifício perfeito.
Reconhecer a Cristo como o único Salvador é uma marca fundamental para a salvação. Não existe a possibilidade de você ser salvo se você não reconhece Cristo como Salvador. E com a sua vida você responde por meio da fé. Não existe a possibilidade. Você precisa reconhecer que você precisa do Salvador. Se você não reconhecer que Jesus é o seu único Salvador, talvez no último dia, Ele não vai conhecer você. E não adianta, porque nós vimos o próprio John Piper falando sobre a religiosidade. A religiosidade, o fato de vir à igreja todo domingo, e que bênção é estar aqui com os irmãos, isso não garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é você reconhecer Cristo como o único Salvador, como essa mulher fez. Sim, Senhor. Ela reconheceu que o Senhor poderia curar a filha dela, mas provavelmente uma mulher foi salva, porque ela reconhece o Senhor. Se você não reconhece a sua incapacidade, você entende que você pode se salvar. Por isso que essa marca é fundamental, esse é um aspecto fundamental na salvação, reconhecer Cristo como Salvador. E o Senhor, se você fizer esse reconhecimento, dizendo, eu sou pecador, Senhor, eu reconheço como o meu único Salvador, você vai ser salvo, porque o Senhor não rejeita um coração comprimido, o Senhor não rejeita um coração, o Senhor não rejeita. O Senhor olha para essa mulher e diz, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Você precisa reconhecer, queridos, porque a única bondade que o Senhor pode achar em nós é o fato de nós nos humilharmos. É o texto que o José leu em relação ao fato de Paulo se gloriar na cruz de Cristo. Essa é a única maneira de o Senhor achar algo de bom em nós, é nós reconhecê-lo como o nosso único Salvador, o nosso único mediador. A única maneira de você ser salvo é por meio de Jesus. A única maneira do Senhor encontrar em nós algo é por meio de Jesus. É por meio de Jesus. Somente na cruz que nós nos gloriamos. É somente nos humilhando diante do Senhor, como essa mulher aqui fez, que nós podemos achar algum tipo de favor diante do Senhor. Não pelos nossos atos, mas pelo nosso reconhecimento. Porque quando nós reconhecemos o Senhor, Ele não nos rejeita. Por isso que ao reconhecer o Senhor, é uma das marcas fundamentais para a salvação. Se você não reconheceu o Senhor ainda como o seu Salvador, e se você acha que a sua fé é somente um sentimento que um dia você teve, você está se enganando, porque você talvez não é salvo. Se você não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está se enganando. Porque a fé não é um sentimento. A fé não é um momento em que você teve e que você se emocionou, mas a fé é uma decisão racional em que você reconhece Cristo como seu Salvador, porque você não consegue agradar ao Senhor pelos seus atos, mas pelo seu reconhecimento, em que você diz, eu não consigo, mas o Senhor pode me salvar. O terceiro, então, e última marca, a terceira e última marca da conversão, é que Cristo abre nossa surdez e cegueira espiritual. Do verso 31 ao 37, nós vemos que o Senhor, então, ele se retira de Tiro e Sidom e vai até o mar da Galileia. Mais um povo ali que tinha povo judeu, mas provavelmente tinha muitas pessoas ali que não eram povo judeu. E o Senhor está indo até esse povo, até que chega, então, uma pessoa que tem dificuldade na sua fala, que aqui a gente tem a interpretação como gago, e alguém surdo. E o Senhor trata de forma particular. É muito interessante e curioso, se você olhar para o seu texto, você vai ver que o Senhor trata esse homem de uma maneira curiosa. Até aqui o Senhor não tinha feito de forma tão particular, ou assim, uma cura. E um milagre dessa forma, em que não fosse na frente das pessoas. E curioso a maneira como o Senhor cura esse homem. E a maneira como o Senhor faz isso em particular. Queridos, ao pensar em um surdo e alguém que tem dificuldade na fala, com certeza naquela época, era alguém
se hoje já é assim, com certeza naquela época era alguém que tinha muito preconceito. É alguém que está no meio da multidão, porque se o texto diz que ele tira em particular, provavelmente ele tinha uma multidão. E a gente sabe que a maneira como Marcos detalha a nós vemos que o tempo todo Jesus estava rodeado de multidões. Por mais que nós tenhamos aquilo que Robert Stein chama de segredo messiânico, em que, lembra que Jesus, às vezes, que ele cura, ele diz, não conte para ninguém. Esse autor, ele chama do segredo messiânico, mas nós sabemos que Jesus não pode ser escondido, o evangelho não pode ser escondido. Mas Marcos quer mostrar a nós aqui a maneira como o Senhor não queria ser visto pelas pessoas, não queria glória para si. E ele mostra isso, e ele está mostrando aqui mais uma vez para nós. Se você olhar para o seu verso 24, ele vai dizer que não queria que ninguém o soubesse. Ele diz também para esse surdo e gago aqui, não falar para ninguém, mas quanto mais ele falava isso, mais o evangelho se espalhava. Então o Senhor tira esse surdo e gago, que provavelmente sofria esse preconceito. Provavelmente, nós não temos relatos se tinha língua, se tinha ali os sinais, se já existiam os sinais. Então, não saberia comunicar tão bem com as pessoas. E sofria esse preconceito das pessoas, mas o Senhor o trata como único. O Senhor o trata como particular. O Senhor tira ele da multidão. E isso é muito curioso, porque ele tira ele da multidão e trata com particularidade. A multidão, então, que via ele como um problema, o Senhor mostra para ele que ele não era um problema. O Senhor o trata nessa particularidade e cura ele dessa maneira curiosa. É muito bacana ver nesse Deus que veio até nós, a maneira como Ele tirou toda a nossa surdez. Schlatter vai dizer que o contato físico que o Senhor tem com Ele aqui é uma expressão da compaixão de Jesus. O amor busca intimidade e o toque de Jesus é um prelúdio tangível da comunhão que os cristãos têm com Ele por meio do intermédio da fé. O que ele está dizendo então é que o toque de Jesus e a maneira particular que o Senhor faz com ele, isso mostra a intimidade de Jesus com esse homem, e o carinho e o amor que ele trata as pessoas, assim como nos trata, assim como nos amou, porque a cruz é amor, a morte dele é o amor por nós, o fato dele vir até nós, abandonar toda a sua glória, isso é amor, isso é um amor na prática. Um amor do qual não merecíamos, mas Ele veio até nós. Ele abandonou toda a sua glória. E Ele poderia ter muito bem nos destruído o mundo do qual Ele criou. Mas Ele decidiu nos amar. E Ele trata esse surdo e gago nessa particularidade. Nós vemos aqui então o Senhor curando e dizendo para ele não falar para ninguém. Como dito, esse era o segredo messiânico, que nós vemos Robert Stein dizendo. E aí, olha que interessante, o verso 37 vai dizer a nós, o relato de Marcos, do evangelista Marcos, maravilhavam-se sobremaneira dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Isso lembra alguma coisa? Lá em Gênesis, em que Deus olhou para a criação e disse que tudo é? E olha, mais uma vez, Jesus, o verbo encarnado, dizendo, e o evangelista Marcos mostrando esse pequeno detalhe para nós, tudo ele tem feito esplendidamente bem, porque Deus, tudo que Deus fez é bom, tudo que Jesus fez é bom, tudo que o Espírito faz é bom. Por isso em Gênesis, e esse aqui é um reflexo de Gênesis, tudo que ele realiza é bom. Por isso Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. O Senhor, Ele mostra o seu poder, e Marcos mostra isso a nós. O Senhor mostra o seu poder ao curar esse homem fisicamente, mas Ele mostra o seu poder também ao nos curar espiritualmente. O Senhor rompeu a nossa surdez. O Senhor rompeu
porque não conseguiríamos ouvir, não conseguiríamos chegar até Ele, mas Ele rompeu a surdez e veio até nós, e abriu o nosso coração, e rasgou o nosso coração, e agora nós podemos ser filhos de Deus, porque Ele veio até nós. Nós podemos ser filhos de Deus, e é por isso que nós temos que ter a nossa resposta a esse Evangelho. A resposta é a maneira como nós declaramos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas não apenas uma resposta vazia, sem vida, mas uma resposta que mostra com os nossos atos. Não porque nós vamos conseguir favor diante de Deus, mas porque nós fomos aceitos e agora nós fazemos. Não aceitos pelo que nós fazemos depois da salvação, mas aceitos pelo Evangelho, e agora nós fazemos. Por isso que a fé é uma resposta, queridos. A fé não é algo subjetivo. Quando você diz, e principalmente, queridos, eu tenho certeza que você convive com pessoas assim, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus, mas não mostra com as suas ações, não mostra com seus atos. Se a fé é uma resposta, então você deve mostrar com a sua vida que você realmente creu em Jesus e creu que Ele é o seu único e suficiente Salvador. O texto que eu li no início do culto diz, em 1 João 3,6, diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, não o conheceu. Ora, se você vive pecando, aqui a ideia não é que nós nunca mais vamos pecar. A ideia aqui é que se você o conheceu, você peca agora por acidente. O seu pecado não é um pecado premeditado, você não vive pecando. Essa não é a sua resposta, essa não deve ser a nossa resposta quando nós decidimos conhecer o Senhor. Concluindo então, queridos, eu volto à pergunta inicial. Você é convertido? O que é a conversão? Nós precisamos então reconhecer que Ele veio até nós. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos chegar à conclusão de que nós não precisamos do Salvador. Sem a conversão, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem a conversão, somos por natureza filhos da ira. Sem a conversão, amamos as trevas e odiamos a luz. Sem a conversão, nosso coração é duro como pedra. Sem a conversão, somos incapazes de submeter a Deus ou de agradar-lhe. Sem a conversão, somos incapazes de aceitar o Evangelho. Sem a conversão, somos incapazes de buscar a Cristo ou de aceitá-lo como Senhor. Eu finalizo então com 3 pessoas. É claro que os 2 últimos é em outro nível, mas o primeiro, que sou eu, no dia 13 de abril, sexta-feira 13 de 2018, foi o dia que eu entendi a minha conversão. E eu entendi olhando a minha sujeira. Eu entendi que a religiosidade não me salvava. O fato de estar na igreja, e isso foi feito com 23 anos de idade, o fato de estar na igreja, eu ainda não era salvo. Porque naquele dia, o que eu entendi claramente, era que as escamas dos meus olhos caíram, e eu enxerguei a podridão do meu coração. Alguém que foi criado e nascido na igreja, nunca se desviou, mas não tinha ainda a conversão. Mas eu finalizo também com C.S. Lewis, que por muitos anos, foi alguém que não creu no Senhor. Viveu o ateísmo e o ceticismo. Um intelectualismo brilhante, mas espiritualmente vazio. Lutava contra a ideia de Deus e rejeitava o cristianismo. Até que um dia ele disse: aproximei-me de Deus e com a sensação de que eu era um prisioneiro sendo arrastado para dentro da luz. Resistente, relutante, mas finalmente reconhecendo minha própria sujeira diante da santidade. Mas eu não paro em C.S. Lewis. Eu termino com Agostinho. Agostinho, alguém que nasceu em 354 depois de Cristo. Alguém que viveu uma vida muito promíscua. Até que, aos 31 anos, atormentado por sua própria vida desordenada e sem sentido, ele encontra Romanos 13, de 13 a 14.
e confrontado então pelo texto bíblico em relação à sua impureza. E aí tem uma das marcas de uma das frases dele: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu me lançava longe de ti, e tu me chamaste e clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandecestes e afugentaste a minha cegueira. Graças a Deus, queridos, que o Senhor rompeu a nossa surdez. Graças a Deus que Ele rompeu a nossa surdez. Por isso que você precisa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. É por isso que a sua vida só faz sentido em Cristo. E quando você entende isso, você é um convertido. Nós vamos cantar uma música nesse momento, justamente sobre esse Agostinho. E eu queria que você fizesse uma reflexão, e a pergunta que eu quero que você responda é: você realmente é convertido? Quando foi sua conversão? Foi num momento em que o seu sentimento bateu mais forte? Ou foi quando você viu a sua sujeira e você reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que você não seja como Agostinho. Não seja tarde demais, porque hoje é o dia de você reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque talvez no último dia, mesmo vivendo toda essa religiosidade, você não vai ser conhecido por Cristo. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, eu lá fora se eu não existir em você. Deformado, mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu avistei. Vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, eu lá fora existiria se eu não existir em você. Deformado, mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração
foi para romper nossa surdez. Se você é alguém que já entendeu a conversão, talvez a pergunta que fica para você então é: como está então o seu primeiro amor? Você se lembra quando você se converteu? Como era a sua vida para o Evangelho? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vivência em relação ao Evangelho? Como é que tem sido? Qual o seu amor pelo Evangelho? Qual o seu amor pela igreja? Qual o seu amor pela obra missionária? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor rompeu a nossa surdez. Senhor, nada, absolutamente nada do que poderíamos fazer em relação às nossas ações seria favorável para que o Senhor respondesse positivamente a nós. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque é graça e não é mérito nosso. Muito obrigado porque o Senhor veio até nós. E porque o Senhor veio até nós, nós podemos reconhecê-lo então como o nosso único mediador, como o nosso único e suficiente Salvador. O único que intercede por nós, o único que pagou o preço. Obrigado, Senhor, porque isso é graça. E que nós possamos, como igreja, responder o chamado do Evangelho. Senhor, tire-nos do comodismo, tire-nos dessa vida morna, mas que realmente o Teu Evangelho possa nos impactar todos os dias. Talvez alguém aqui, ou muitos aqui, já são convertidos, mas a grande questão é como então nós que já entendemos que somos convertidos, estamos vivendo o Evangelho. Senhor, nos tire dessa zona de conforto, nos faça ter o amor pela Tua palavra, amar a vida de oração, amar, Deus, pregar o Teu Evangelho. Anime o nosso coração, anime o coração daqueles aqui, Senhor, que um dia entenderam a sua conversão, mas hoje estão numa posição de desânimo em relação à fé. Anime os corações aqui, Deus, que se veem desanimados, longe do Senhor, longe da vida de oração, longe da leitura bíblica. Como nós precisamos da Tua graça, Senhor. Por isso que nós nos humilhamos diante do Senhor, em reconhecimento que o Senhor é o único mediador. Mas também respondemos e queremos responder com a nossa vida a fé que o Senhor colocou no nosso coração. Nos ajude como igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos o nosso culto. Queridos, uma ótima semana a você, que você possa ser usado pelo Senhor, que você possa ser boca do Senhor. Abra a sua boca e fale. Abra a sua boca e fale da sua conversão, conte da sua história. Mostre às pessoas que estão ao seu lado o que é a verdadeira conversão. Vamos orar encerrando o nosso culto? Senhor, nós te louvamos, como igreja nós estamos aqui mais um dia, estivemos para cultuar o Senhor, e que bênção é estar com o irmão, e que bênção é poder olhar no olho do nosso irmão, e poder cumprimentá-lo, e poder ser fortalecido por essa comunhão. Que bênção, Deus, é estarmos juntos como igreja, reunidos como o povo do Senhor. Os santos estão aqui reunidos, Deus, para render louvores ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, que bênção é ser igreja, que bênção é ter o Senhor como nosso Deus. Nós rendemos louvores ao Senhor aqui nessa noite, que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai, que nós tenhamos uma semana muito abençoada, uma semana, Deus, em que a gente consiga ter contato por meio da Tua palavra e com a vida de oração todos os dias. Nós queremos nos aproximar cada vez mais do Senhor, que aquilo que nós podemos nos gastar nessa semana, que seja o nosso tempo com o Senhor. Nós sabemos que muitos aqui, logo amanhã, Deus, bem pela manhã, vão estar no trabalho,
vão estar na escola, levando os filhos para a escola, vão estar nos afazeres da semana, mas que nós podemos chegar no sábado e dizer: eu consegui me aproximar cada vez mais do Senhor por meio de um relacionamento íntimo. Que esse seja o nosso maior alvo, Pai. Que essa vida, que as coisas dessa vida não nos consumam mais do que o Senhor, Pai. Do que amar o Senhor e amar a Tua presença. Muito obrigado, porque nós estivemos aqui cultuando ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e o único mediador, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, eu espero você na porta central para te dar um aperto de mão e te receber ali com uma ótima semana.